graça de Jesus esteja sobre a tua vida. Resumo do capítulo 38 de Gênesis. Neste capítulo, vemos a história entre Judá e Tamar. Lembrando que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é descendente da tribo de Judá. O capítulo começa já com uma atitude errada por parte de Judá, que é filho de Jacó, o patriarca. Pois no versículo 2, ele toma por mulher uma filha de um cananeu, e o nome dela era Sua. Isto fala de uma mistura essa que o Senhor já havia advertido o seu povo para não fazer. É o que nós denominamos de jugo desigual. É quando um cristão namora ou casa-se com um descrente, ou até mesmo se relaciona e pensa em um futuro casamento com uma pessoa que, mesmo fazendo parte da igreja, não compartilha dos mesmos propósitos e desejos dentro do reino. Também é jugo desigual. O camarada pensa em ser obreiro e a mulher está com a cabeça na terra. Vai dar problema no futuro. Atentos, jovens. A cananeia, por nome Sua, deu à luz a 3 filhos. O primeiro, Er, o segundo, Onã, e o terceiro, Selá. Como era costume da época, os casamentos eram arranjados. Então Judá, o pai, é quem arruma a esposa para o seu filho mais velho, chamado Er. No versículo 7, a Bíblia diz que este Er é perverso e o Senhor o matou, não dando detalhes da sua morte. A Bíblia diz só isso, e o Senhor o matou. A linhagem, a descendência, hoje, para entendermos melhor, o sobrenome deveria continuar. Então, segundo a lei do levirato, que está registrada em Deuteronômio, capítulo 25, a partir do versículo 5, se bem que este caso aqui é antes da lei, mas observamos aqui que já era um costume e uma lei moral existente, a lei do levirato. O que era isso? O irmão deveria se casar com a viúva e o primeiro filho seria considerado filho do seu irmão falecido. O Onã, no versículo 8, obedece o seu pai, cumpre o levirato, se casa com a viúva, mas quando tem relações com ela, de propósito deixa o sêmen cair na terra para não engravidá-la e com isso não dar descendência ao seu irmão. Lá no versículo 10, a Bíblia afirma que isto era mal aos olhos do Senhor, ao ponto de Deus o matar. Isto fala do quanto é má a nossa natureza e do quanto somos mesquinhos e pobres. Agora chegamos ao ponto culminante do capítulo. A Tamar está viúva pela segunda vez. Morreu Er e morreu o Onã. Então o Judá, que é o pai dos meninos, o sogro dela, diz a ela: vai para a casa do teu pai, se veste com a tua viuvez, que quer dizer, coloque as roupas habituais de uma viúva, que era se vestir com uma túnica preta e espera o meu filho mais novo, chamado Selá, crescer, para que você se case com ele. Fique lá, espere, pague o preço. O tempo passa, e no decorrer do tempo, morre uma filha de Judá. E ele, depois de chorar a morte desta filha e de ser consolado, resolve subir para a cidade de Tímina com seu amigo Ira, o Adulamita. É neste momento que Tamar é avisada e, tirando as vestes do luto, se cobre e se coloca em Enaim, que é caminho para Tímina. Porque o Selá, o filho do Judá, já havia crescido, mas o Judá não havia dado o rapaz para se casar com a viúva. Judá está a caminho, quando avista aquela mulher e, pensando se tratar de uma prostituta, resolve possuí-la. Tamar, que tem o rosto encoberto e não pode ser reconhecida, lhe pergunta:
o que me darás em troca para me possuir? E ele a promete um cabrito. Neste momento, ela pede garantias, e aqui está o centro da mensagem ou do resumo. Esse capítulo eu conheci em meados de 1998, 99, quando o meu mestre, o meu discipulador, o homem que levou o Evangelho de Jesus para a minha casa no final da década de 80, pastor Edilson Moreira Viana, ele pregou em um culto de ensino, final ali da década de 90, e eu fui impactado por essa mensagem. Tamar lhe pede 3 coisas, e estes objetos são figuras daquilo que o nosso adversário quer arrancar de nós. Vamos a estes objetos que estão no versículo 18. Ela pede o anel, o lenço e o cajado. Em outras versões, o selo, o cordão e o cajado. Tudo isso aqui tem significados e são figuras daquilo que o inimigo quer arrancar das nossas vidas. Anel ou selo fala de aliança, de pacto, de acordo firmado. Neste período, o anel se usava como uma assinatura, um carimbo. Nós temos esta aliança, este selo, esta marca. Isto fala do Espírito Santo em nós. Paulo afirma aos Efésios, lá no capítulo 4, no versículo 30, e não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual fostes selados para o grande dia da redenção. Fala do selo, da promessa, da aliança que temos com Deus. Pensando no lenço ou no cordão, depende da tradução. Primeiro em lenço, ele era usado para secar as lágrimas. Isso fala de intimidade, de dependência, de uma comunhão estreita com Deus. Se pensarmos na outra tradução que diz ou que usa a palavra cordão, a gente pode pensar que o cordão usado para amarrar ou sustentar, a gente vai falar então da palavra de Deus, pois é através dela que estamos amarrados ou ligados no Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, você se lembra? Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, fala de uma ligação. E para terminar, cajado fala de autoridade, usado pelos pastores para conduzir os seus rebanhos. Judá entrega tudo isso à mulher desconhecida. Ela engravida, depois a notícia chega a ele que sua nora está grávida. Ele, não imaginando que aquela prostituta à beira do caminho era sua nora, traz sobre ela um duro juiz, mandando que ela fosse queimada, pois havia cometido o pecado de fornicação. Antes que a levassem à morte, ela apresenta os pertences e diz: isto aqui pertence ao homem que me engravidou. 2 lições aprendemos aqui. Primeiro, o juiz de Judá é severo, manda queimar. Mas depois que ele se vê envolvido, aí a sentença muda. Por quê? Porque nós queremos sempre para nós misericórdia, mas para os outros, para o próximo, juízo. Segunda lição: nada ficará em oculto que não venha a ser revelado. O pecado sempre trará para os seus envolvidos vergonha. Que Deus te abençoe e que nós possamos guardar e cuidar daquilo que recebemos do Senhor.